Boa noite, pessoal. Tudo bem? Aqui é o Jonas, dentista. Hoje vamos falar de um assunto bastante relevante, bastante importante, bastante comum no dia a dia de quem procura o dentista, que é a gengivite, né? Quem nunca ouviu falar de gengivite, seja porque si próprio tem ou porque alguém próximo que conhece possui a gengivite, né? Aqueles sangramentos na gengiva que acontecem do nada, assim, do nada, né? Na verdade, não é do nada, né? Tem um motivo. A gente tá aqui para explicar isso também, mas assim, esses sangramentos que acontecem, né? Como é que, o que é isso? Por que isso acontece? Como resolve? Então, assim, por se tratar um tema, uma coisa bastante corriqueira de quem vai no dentista, a gente vai tentar esclarecer nesse vídeo da melhor forma possível, certo? Então, o que acontece, assim, para falar de gengivite, a gente não tem como falar de gengivite sem falar de inflamação, tá certo? Porque o que acontece, assim, se a gente pegar a etimologia, se a gente pegar a palavra gengivite e destacar ela, quebrar ela, do latim ali para interpretar o que significa isso, gengivite nada mais seria do que inflamação da gengiva, né? Então, assim, como vamos falar de gengivite sem falar de inflamação? Então, primeira coisa, vou deixar bem claro o que é inflamação. Inflamação, diferente do que muitos pensam, tá? Inflamação é uma coisa importante no nosso corpo, extremamente importante, tá? Porque não ter inflamação seria um grande problema, né? Então, porque o que acontece? A inflamação, ela é um mecanismo que o nosso corpo tem de barrar problemas, barrar micro-organismos, barrar alguma injúria que a gente está sofrendo. Então é como se fosse assim, eu até brinco, dou exemplos assim, é como se fosse uma polícia do corpo, né? Então a nossa a inflamação é algo positivo. Vou dar um exemplo. Se você corta a mão, por exemplo, acontece um acidente. Primeira coisa que vai acontecer, passou os 30, 40 minutos, vai inchar aquilo. E é bom que enche, porque na verdade esse inchaço significa que a gente tem um processo inflamatório acontecendo ali, e esse processo inflamatório ele é positivo, ele é bom para a pessoa, né? Porque ele vai barrar algum micro-organismo, alguma coisa ruim que está acontecendo naquele local, que poderia se espalhar pelo corpo. Apesar de ser desagradável, a inflamação não é uma coisa divertida, não é legal, mas é importante, certo? Uma outra coisa, enfim, muito comum, né? Inflamação na garganta. A gente tem alguma bactéria ali no trato respiratório e acabou inflamando. Por vezes, é importante que tenha esse processo inflamatório, esse inchaço na garganta, que de certa forma, às vezes pode estar impedindo que se torne uma coisa mais séria, uma coisa mais grave, justamente porque a inflamação está fazendo o serviço dela de proteção do corpo do indivíduo, né? Então, assim, só que apesar disso, é desagradável e ela tem consequências, a inflamação também. Então, tudo em excesso é ruim, né? E na boca, quando a gente tem esses sangramentos, essas situações, a gente está tendo nada mais que a gengivite, que é a inflamação na gengiva, né? E ela se manifesta de que forma? A gente tem ali um inchaço da gengiva, a gente tem um sangramento, a gente tem uma dor na gengiva que ela está acontecendo justamente porque alguma coisa, via de regra, tem várias causas aqui, mas assim, a causa principal, a gente tem uma sujeira que está se acumulando ali, né? E essa sujeira, ela está chamando a atenção do micro-organismo e está fazendo com que o metabolismo da pessoa está inflamando aquela região ali para não permitir que aquelas bactérias se proliferem pelo corpo. Ela está fazendo uma espécie de defesa ali, né? Só que não é bom ter isso, porque isso propicia a gente ter mau hálito, propicia a gente ter dores, que é ruim, né? Propicia a gente ter cáries, então a gente precisa tratar essa gengivite, dentre outros motivos para tratar ela, tá? Então, como que a gente vai tratar essa gengivite? De que forma, né? Mas antes de falar de como tratar, é importante deixar claro assim qual que são as causas dela. Porque falar do tratamento sem falar das causas estaria incompleto. Então a gente precisa deixar bem claro o que pode causar essa gengivite. O principal motivo é a falta de higiene mesmo, tá? É a falta de higiene. Então a pessoa acaba não cuidando ali, não escova muito bem, não escova em todos os locais e acaba tendo aquele processo inflamatório ali na região e aí acontece a gengivite, acontece o sangramento, acontece o inchaço, acontece a dor e tudo mais, né? Agora, o que acontece? A gente tem alguns fatores locais também, que podem desencadear essa gengivite. Então, são algumas coisas que a pessoa tem na boca ali, que podem facilitar que tu tenha ali uma inflamação na gengiva, né? O que são essas coisas? A gente pode ter aparelho ortodôntico, tá? Então, assim, significa que tem que tirar o aparelho? Não, não é isso. Tu vai simplesmente, né, melhorar a higiene, seguir o que o teu ortodontista tem para dizer sobre isso, né, para conseguir manter bem controlado. Mas realmente, assim, se tu não cuida, é muito mais fácil ter acúmulo de bactéria ali naqueles metais do aparelho, né? Então tem que cuidar, ter mais cuidado, porque facilita, né? Diferente de uma pessoa que não tem aparelho. Contenção atrás aqui, quando tira o aparelho, a contenção que eles colocam, que é colocado, também, se tu não tiver cuidado, pode ser um fator que vai facilitar de tu ter
a gengivite. Cálculo. O que que é cálculo? Sabe aquelas pedras? Sabe quando a pessoa não escova bem os dentes, acaba se formando umas pedrinhas ali? Essas pedrinhas, elas podem fazer com que tu tenha gengivite também. Enfim, por exemplo, prótese também é bem comum, tá? Então a pessoa usa a prótese, tem que ter um cuidado a mais, aquela ponte, né? O pessoal entende como ponte. Então tem que ter um cuidado a mais, se não tiver, em algumas regiões ali, daqueles dentes ali que o grampo está se encaixando, se inserindo, pode acontecer de ter uma inflamação. Respirador bucal também acontece, tá? Aquela pessoa que dorme com a boca aberta, né? Fala em outras palavras, em outros termos. Então, assim, são só alguns fatores locais que podem desencadear gengivite. O que que pode desencadear gengivite também? Fatores sistêmicos também podem desencadear gengivite, né? Então, o que que a gente tem, assim, de fator sistêmico para falar para vocês? A gente pode falar da puberdade. Então, assim, aquela fase que todos nós passamos entre os 9 e os 14 anos, é comum a gente ter uma gengivite mais facilitada, a gente tem uma facilidade com que ela aconteça, né? Do que uma pessoa que não está na puberdade. Além da puberdade, a gente tem também a questão da gravidez, porque o que que acontece? Quando a mulher está grávida, a progesterona sobe, a progesterona subindo, a gente tem uma facilidade de inflamar ali a gengiva, fica mais fácil, mais propício que isso aconteça, certo? Então existe também alguns contraceptivos orais que a mulher usa, que as pessoas usam, que pode ter um nível alto de progesterona, também pode desencadear gengivite. Diabetes também pode desencadear gengivite, né? Síndrome de Down pode desencadear gengivite. Problemas na imunidade podem desencadear a gengivite também, né? Então, assim, aquela pessoa que tem lúpus, de repente, que tem essas síndromes aí, que a imunidade fica desregulada, né? Que ataca o próprio metabolismo, síndrome de Guillain-Barré, enfim. Aí, se a gente for falar de síndrome de imunidade, a gente vai falar de várias aqui. Então, vamos fechar, assim, problemas na imunidade, tá? E o que que mais, assim, a gente também problemas de nutrição, então, às vezes, alguma questão de desnutrição que esteja acontecendo com o indivíduo, com aquela pessoa, pode fazer com que você tenha aí uma gengivite, né? Então, esses são fatores sistêmicos, então, os locais que eu falei, aparelho, aquelas coisas todas ali, cálculo dental, né? E sistêmicos, que é essas doenças, puberdade, gravidez, então, são coisas que facilitam a pessoa a ter a gengivite, tá? Então, assim, por que que é importante também tratar a gengivite, fora isso tudo que eu já falei? Que a gengivite é um problema que ela pode evoluir para coisas mais desagradáveis, tá? Então ela pode evoluir, por exemplo, uma gengivite hiperplásica crônica, que é uma gengivite mais agressiva, uma gengivite mais séria, vamos dizer assim, né? Ela pode evoluir para granuloma piogênico, ela pode que é um outro tipo de manifestação também, que pode ser um pouco sério. A gente, além do granuloma piogênico, a gente tem também aí questões como outras periodontite, a gente pode ter periodontite também, que é uma evolução da gengivite, que é um problema bastante sério, bastante corriqueiro, mas que eu não vou entrar aqui no mérito, porque é um assunto bastante amplo, né? Vamos falar hoje só de gengivite, mas assim, pessoas que têm periodontite, aquele dente que amolece, sabe? Então começa às vezes com uma gengivite e evolui para uma periodontite, então é importante até por isso escovar bem para não deixar evoluir para esses problemas mais sérios, tá? Mas dito tudo isso aqui, como é que a gente vai tratar a gengivite, né? O que que eu tenho que fazer? Quais que são as maneiras? Eu diria assim, ó, tem que ter um acompanhamento com o dentista, tem que fazer limpeza no mínimo de 6 em 6 meses, mas esse negócio de 6 em 6 meses depende, né? Depende do caso, depende do indivíduo. Tem pessoas que têm algumas questões, algumas situações que fazem com que esse período diminua. Às vezes não é de 6 em 6, às vezes é de 3 em 3 meses, tá? Aí depende do caso. Também a gente não vai entrar no mérito agora, que senão a gente esse vídeo vai ficar muito longo, mas algumas situações não é 6 em 6, mas assim, via de regra, é 6 em 6 meses, tá? Então, assim, precisa melhorar a higiene, ir no dentista, fazer a limpeza, melhorando a higiene, a gente, na maioria dos casos, a gente vai resolver, porque, como eu falei, o principal causador da gengivite é a falta de higiene, tá bem? É a falta de higiene. Então, fazer todo aquele passo a passo que, por exemplo, eu sempre passo, né, com o paciente, quando ele vem comigo, eu sempre explico, escovar na frente dos dentes, escovar atrás dos dentes, escovar em cima, escovar na língua, né, as 4 passos ali, na frente, em cima, atrás, na língua, porque seguindo aquela sequência, a gente evita que a pessoa tenha aí gengivite, por exemplo, né, evita ter cárie, etc, outros problemas também, mas a gengivite, que é o assunto do vídeo, a gente evita, né, a gente diminui o risco. Então, assim, é importante usar o fio dental, é importante usar a escova interdental, pode, em algum caso, não são todos que precisam, mas alguns casos pode-se usar aquela escovinha interdental, entendeu? Às vezes a gente passa enxaguatórios bucais para a pessoa, passa clorexidine, por exemplo, mas não é para sair usando clorexidine, tá? Porque isso aí é uma coisa que tem que ter
acompanhamento de um dentista, tem consequências ficar usando, mas em alguns casos pode ser utilizado, pode se lançar mão disso, né. E o que que acontece? Às vezes, quando a pessoa teve uma gengivite muito agressiva, ela não deu bola, ela não cuidou, deixou o problema crescer, entende? O problema cresceu muito, a gente, como eu falei antes, pode evoluir para uma gengivite hiperplásica crônica, né. Esse tipo de gengivite, às vezes, quando trata, vai lá no dentista bonitinho, faz o tratamento, entendeu? Regride toda aquela gengivite, ótimo, maravilha. Só que às vezes, se isso foi muito longe, pode deixar uma certa deformidade na gengiva. A gengiva ela volta, melhora, mas ela fica com uma sobra, vamos usar um termo assim, uma sobra, né? E essa sobra, às vezes, necessita de cirurgia. Então é necessário, às vezes, fazer uma cirurgia periodontal para remover esse excesso, para que essa gengiva volte a ficar estética, né? Então, por isso que eu digo, como é importante a gente tratar o problema quando ele ainda está, né, no começo, quando a gente não evoluiu para uma coisa maior, porque realmente as coisas podem se complicar, o tratamento pode ficar mais complexo, tá bom? Então, assim, e aí só para fechar, assim, às vezes, se a gente tratou tudo, tu foi no dentista, fez todo o tratamento, tá cuidando mesmo, tá em cima, tá fazendo tudo certinho, fio dental, etc, etc, né? Conforme tem que ser mesmo, e mesmo assim a gengivite não vai embora, tu continua tendo a gengivite, então aí tem que se olhar aquelas questões que eu falei antes, né? Pode ser algum problema sistêmico, alguma coisa que tu tenha, um diabetes que não está controlado, né, por exemplo, algum, enfim, alguma questão relacionada ali a diabetes ou síndrome de Down, enfim, alguma disfunção, algum problema de imunidade, tentar tratar isso bem, porque provavelmente se tu tá fazendo tudo certinho, teu dentista tá te avaliando, tá te acompanhando de perto, tá vendo que tu tá fazendo certinho também, né, e mesmo assim tu tá tendo gengivite, pode ser que seja algum problema sistêmico, então tu precisa resolver esse problema sistêmico para poder ter uma melhora da condição gengival, tá? Mas isso é raro, eu tô já entrando numa exceção aqui, entendeu? Não é comum acontecer, mas pode acontecer também, tá? Então, uma outra coisa interessante também da gente comentar aqui é que alguns pacientes que usam algumas coisas ali, eles não vão ter gengivite, tá bom? Eles não vão ter gengivite, que é geralmente quem fuma, é muito difícil ter gengivite, porque a nicotina, ela é vasoconstritora, né? Então, o que que são os vasos sanguíneos? Então, o nosso corpo ele é cheio de canais, assim, como se fosse canais na parede, assim, conduítes, entendeu? E o nosso corpo ele tem vários desses vasinhos. Esses vasinhos eles dão uma reduzida, a nicotina reduz esses vasinhos, fazendo então que o sangramento que iria acontecer naquela região, às vezes a pessoa não cuidou da higiene, entende? E iria ter ali um sangramento na região da gengival, acaba não tendo, justamente por essa questão da vasoconstrição, que a nicotina fez com que a pessoa tivesse essa vasoconstrição, entendeu? Então diminui o calibre, acaba não tendo a gengivite. Acontece também com quem toma antibiótico. Então, se tu tem algum problema de saúde que tu tem que estar tomando antibiótico meio direto por algum motivo, pode ser que tu não tenha gengivite também, mas não porque tua higiene está boa, entendeu? Às vezes tua higiene não tá legal, mas tu só não tá tendo a inflamação justamente por causa do antibiótico que tu toma, por causa do cigarro que tu fuma, ou às vezes também quem usa anti-inflamatórios para alguma doença, tem que estar tomando corticoide toda hora, lúpus, por exemplo, né? Às vezes toma alguma medicação, anti-inflamatórios no geral, assim, às vezes a pessoa tem algum problema de saúde, alguma artrite, sei lá, tem que ficar tomando anti-inflamatório meio direto, né? Então aí vai fazer com que não tenha gengivite. Então daí o profissional, a gente tem que olhar esse tipo de paciente, o fumante, o usuário de antibiótico e de anti-inflamatório constante, a gente tem que ficar de olho porque pode ser que essa pessoa esteja com uma higiene ruim, só não está inflamando por causa dessas medicações que está usando, entendeu? Então, nem sempre não ter gengivite significa que a higiene bucal está boa, é isso que eu quero, é o ponto que eu quero chegar. Às vezes a higiene não está legal e tu tá tendo gengivite mesmo assim, certo? Então, acho que eu falei, fiz um vídeo bem completo, a gente falou bastante sobre a gengivite, pessoal. Abração, qualquer coisa é só chamar aí, até mais.